Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Pedro, jovem, rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma regularizada e cujo porte era autorizado e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida a Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura: letra A, crime de homicídio doloso consumado apenas, com causa de aumento em razão da idade da vítima. Letra B, crime de homicídio doloso consumado apenas, sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Crime de homicídio culposo consumado e de tentativa de homicídio doloso em relação a Henrique. Letra D, crime de homicídio culposo consumado sem causa de aumento pela idade da vítima. Importante demonstrar aqui que há um erro na execução. E esse erro na execução está previsto no artigo 73 do Código Penal. O que diz o artigo 73? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atentando-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que é sobre o erro sobre a pessoa. O que acontece no erro sobre a execução? No erro na execução, a pessoa atira, né? E, no nosso caso aqui, ele atirou para acertar o Henrique. Só que, bem naquele momento, a senhora estava abraçando o Henrique. E, ao invés de acertar o Henrique, acertou a senhora. Então, há aqui um erro na execução. Tá? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, a gente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Tá? Então, primeiro ponto, erro na execução. Ele queria atingir o Henrique, ele atingiu a senhora. Qual que é o desdobramento disso? Que no erro na execução vai levar em conta as características, as questões subjetivas da pessoa pretendida e não da pessoa efetivamente atingida. Se o indivíduo queria acertar uma grávida, né, e atinge pessoa que não está grávida, um homem, por exemplo, mesmo assim ele vai, se ele erra no momento da execução e queria atingir uma grávida e atinge um homem, por exemplo, ele vai responder pelo delito como se estivesse atirando em desfavor de uma grávida. Então essa é a consequência do erro da execução. Ele vai responder pelo delito, levando-se em conta as características da pessoa que ele pretendia atingir e não a pessoa de fato atingida. Tá? Então nós vamos começar a responder aqui. Vai ser por crime doloso? Olha aqui no início. Sai à procura de Henrique com a intenção de matá-lo. Se ele tem a intenção de matar, então a gente não pode falar em crime culposo. Se ele tem intenção, logo, crime doloso. Aqui, ó, homicídio culposo, homicídio culposo. Então, essas duas assertivas aqui a gente já vai descartar. Ah, mas ele atirou, ele não queria matar a senhora. Ele não queria matar a senhora. Mas no momento em que ele atirou para cima do Henrique, né, ele tem o dolo de atingir o Henrique. Mas por um erro na execução, ele atingiu a senhora. A gente não pode falar, ele atirou sem querer e acertou a senhora. Então é homicídio culposo? Não. Tá? Houve um erro na execução, mas todo o fato ele quis praticar. Ele só errou na execução. Tá? Então, por isso, temos um crime doloso e não um crime culposo. Nesse sentido, a letra C e a D a gente já vai descartar. Tá? Agora, vamos retomar aqui a letra A e a letra B. Crime de homicídio doloso consumado apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima, né? De fato, quando você pratica um delito em desfavor de pessoa que maior de 60 anos, é uma causa de aumento, tá? Deixa eu buscar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando alguém pratica, no artigo 61 do Código Penal, está lá a previsão que quem pratica tem uma causa de aumento com relação a quem pratica crime contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Tá? Só que aqui ele queria... Quem que ele queria atingir? Tá? Sai à procura de Henrique. Henrique é a pessoa que ele queria atingir. Tá? E Henrique, ao contrário da senhora que foi atingida, que tinha 68 anos, Henrique tinha 24 anos. Tá?
E conforme diz o artigo 73 sobre o erro da execução, tá? Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, né, aquela pessoa que pretendia ofender. Aqui, ó. Ao invés de atingir pessoa que pretende ofender, atinge pessoa diversa, respondendo como se tivesse praticado o crime contra aquela. Quem que é aquela? A pessoa que pretendia ofender. Ah, mas a senhora tem 68 anos, mas no erro na execução eu levo em conta as características da pessoa que ele queria atingir e não a pessoa efetivamente atingida. Logo, eu não vou poder inserir aqui essa causa de aumento em razão da idade da vítima, porque a vítima era maior de 60, porque ele queria atingir o Henrique. O Henrique não era maior de 60. Houve um erro na execução e mesmo assim ele atingiu pessoa de terceira, né, uma terceira pessoa que tem mais de 60, mas ele vai levar em consideração as características da pessoa que ele queria atingir. Tá? Então, essa é a assertiva que ela está errada. A nossa resposta vai ficar a letra B. Crime de homicídio doloso consumado apenas sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Mais uma vez reforçando, ele queria atingir o Henrique, 24 anos, e acabou atingindo a senhora de 68 anos. Erro na execução. Resultado, no erro da execução, ele responde pelo delito doloso, né, e consumado, levando-se em conta as características da pessoa pretendida, tá, e não da pessoa efetivamente atingida. Então, a nossa resposta vai ficar letra B. Espero que tenham gostado dessa resolução e continue nos acompanhando.